No último domingo, no último culto de ceia do último domingo de junho, né? A gente falou sobre negar-se a si mesmo. Quem aqui lembra? A gente falou sobre negar-se a si mesmo, né? Naquela passagem que Jesus fala, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Quem lembra disso aí? Nós falamos sobre isso, sobre o negar a si mesmo, a importância de nós negarmos a nós mesmos, sermos totalmente dependentes do Senhor, né? Negarmos as nossas vontades, os nossos desejos, muitas vezes as nossas emoções, pela vontade dEle, né? E a gente falou sobre isso, e foi bom porque nesse intervalo de tempo, a gente teve ali 4 semanas, né? Eu não preguei nenhuma vez, né? Então isso foi muito bom para mim, porque a última palavra que eu trouxe para a igreja foi acerca disso, e hoje eu vou dar continuidade nela. Então eu tive aí 1 mês para ficar mergulhado nessa palavra, e esse mês, pelo fato de eu poder ter estado ali, focado nessa palavra, Deus ele falou muito comigo, né? Deus revelou muito para mim, coisas às vezes que eu já tinha lido isso aqui centenas de vezes. É uma palavra conhecida que nós conhecemos, e eu provavelmente já li isso aqui centenas de vezes, né? Mas estar mergulhado nesse mês me fez receber mais do Senhor. Eu creio que isso é com todos, né? Quando nós não simplesmente lemos a Bíblia, mas nós procuramos mergulhar nela, voltar as nossas atenções a ela, né? Procurar entender o que ela quer falar conosco, ali nós temos transformação de vida. Ali Deus revela coisas para nós que nós antes não sabíamos, né? Eu creio dessa forma. E nós precisamos saber a importância de entender e compreender a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes, hoje provavelmente você nunca pensou nessa visão do que eu vou trazer acerca da palavra de hoje, mesmo lendo isso aqui diversas vezes. Mas nós precisamos, essa é a importância da gente mergulhar na palavra, para que a gente possa compreender o que Deus está tentando falar conosco, o que Deus quer conosco, qual é o preço que nós temos que pagar para o que Ele pede para nós. Nós deixarmos de sermos crentes superficiais, né? Hoje está na moda falar o raiz e o Nutella, né? Crente raiz, a gente tem que ser crente raiz, deixar de ser crente Nutella, né? Que vai na igreja, mas de segunda a sábado vive uma vida que não está de acordo com o padrão bíblico, o padrão do que Deus nos ensinou, né? Isso é o mais triste nos dias de hoje. As pessoas, elas vão à igreja, elas frequentam as igrejas, mas elas não têm a mínima noção do que o Evangelho é. Elas não têm noção do que é a obra de Jesus na cruz, do que Ele fez por nós, né? E é triste nós vermos pessoas longe da igreja, pessoas que ainda não conheceram a Jesus, mas mais triste ainda é nós vermos pessoas que conhecem um Jesus distorcido, um Jesus falso. Isso é mais triste ainda, né? E muito disso é responsabilidade de líderes que não têm tido a direção de Deus em ensinar a palavra, em revelar a palavra. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo aí em Marcos 8. Marcos capítulo 8, verso 34. Pessoal do ON aí também, que quiser acompanhar. Para quem quiser acompanhar na mesma versão, eu estou usando a versão NVI hoje. Normalmente eu uso a versão NAA da Bíblia, hoje eu estou usando a NVI.
O pessoal do ON que quiser acompanhar aí consegue pelo celular acompanhar certinho. Aqui o pessoal do presencial tem a TV aqui também para acompanhar, caso não encontre aí. Marcos 8, 34, verso 34. Eu vou ler até o 38 e depois eu vou ler o 9:1. Capítulo 9, verso 1. Que é uma continuação, não sei por que eles quebraram ali. O 9:1 é o último verso dessa passagem aqui. Depois ele entra num outro assunto, mas o 9:1 faz parte dessa passagem. Então diz assim, Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Aqui está acompanhar-me, ele está... vir após mim, não tem problema. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma, da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse, o 9:1, e lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que estão aqui estarão de modo nenhum experimentando a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém? Então aí nós estamos voltando nessa passagem, né? No culto de ceia do mês passado nós começamos a falar sobre ela, né? Falamos sobre a parte do negar a si mesmo, né? Lá no verso 34, né? Que ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então no mês passado nós focamos só no negar a si mesmo, só no negue-se a si mesmo. E hoje eu quero falar sobre tome a sua cruz, né? Queria focar nesse pedaço dessa passagem, de tomar a cruz, né? É interessante que ele começa o verso 34 convocando a multidão, né? Diz assim: então ele, Jesus aqui no caso, né, chamou a multidão. Né? Toda vez que Jesus ele chamava a multidão, ele estava, toda vez não, mas na grande maioria das vezes ele estava ali propondo um ensino. E normalmente esse ensino ele era um ensino duro, radical, pesado. Né? Ele costumava ali reunir a todos para ensinar. E normalmente quando era a multidão, ele falava: chama todo mundo que você puder. Né, mandava os discípulos chamarem todo mundo ali, era porque ele queria trazer um ensino um pouco mais duro. Normalmente. Né? A verdade é que Deus ele amava a todos ali, ele quer que todos se salvassem, mas quando Jesus ele chama, ele olha as multidões, né, ele olha para as multidões que o acompanhavam, ele devia pensar: poxa, será que está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Será que eles não estão aqui para buscar alguma bênção, alguma cura? Eu acho que ele devia se perguntar isso, né? Porque se eles estivessem entendendo, muitos deles já teriam se afastado e deixado de segui-lo. Eu vou pedir para as crianças pararem de andar aí, ó. Se eles estivessem realmente entendendo, muitos já teriam se afastado. Porque, como eu disse, era um discurso duro. Né? Em João 6, a gente não precisa nem abrir. Lá em João 6 tem aquela passagem que Jesus ele fala sobre ter compromisso com ele. E ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora. Ele diz assim: olha, aquele que quer ter compromisso comigo, ele vai ter que beber do meu sangue e comer minha carne. Obviamente ele está fazendo uma referência à ceia ali, né? E eu creio que talvez tiveram alguns ali que não entenderam e devem ter pensado: ele quer que a gente pratique canibalismo? Né? Provavelmente teve alguns ali, mas teve uns ali talvez mais ali estudados que falaram: cara, é um discurso duro.
Ele está querendo que eu me comprometa com Ele a nível de morte. E aí a Bíblia fala que muitos deles abandonaram, muitos discípulos dele o largaram ali, porque era um discurso muito duro. Estava se gerando entendimento neles acerca do que custava para eles andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Em Lucas 14, ali no verso 28, também não precisa abrir, é outro exemplo disso. Ele fala assim, quem é o sábio que não vai sentar ali, antes de construir uma torre, vai sentar e vai calcular o quanto vai gastar para construir essa torre? Quem é que não faz isso? E aí logo em seguida ele usa um outro exemplo. Quem é que vai que nação que vai para a guerra com outra nação e primeiro não senta e calcula se vai conseguir dar conta de guerrear? E ele fala, de repente é muito mais interessante, é muito mais esperto você fazer um acordo de paz com a outra nação ao invés de guerrear, porque você vai perder. O que ele está falando aqui? Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que planejar, tem que pensar, você tem que sentar, parar, planejar. E é interessante porque logo antes, nesses versículos de Lucas 14, quando ele fala sobre calcular o custo para construir uma torre, ou calcular a necessidade para ir para uma guerra, o que ele fala em Lucas 14, 27? Vou pedir para pôr aqui. Olha o que ele diz em Lucas 14, 27. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, olha o que ele falou lá em Marcos 8 que a gente leu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí lá em Lucas 14 ele fala assim, aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então esse verso de Lucas 14 ele é uma consequência negativa para quem não cumpre Marcos 8:34. Se você não cumpre isso daqui, lamento, você não pode ser meu discípulo. Se você não nega a si mesmo e não carrega a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Jesus ele não está dizendo que existem dois tipos de discípulo, Aquele mais dedicado, que toma a cruz, que nega a si mesmo, que abre mão da sua vida, e aquele meia boca que vai na igreja de domingo. Ele não está dizendo isso. Não existem dois tipos de discípulo. Aqui em Lucas 14, 27 ele afirma, qualquer um que não tomar a cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, quer ser meu discípulo? Tem que tomar a cruz. Se não tomar, não pode ser. É isso aqui que ele está dizendo. Tomar a cruz é uma exigência para quem quer ser discípulo de Jesus. Mas Felipe, que raio é tomar a cruz? Que raio é isso? A gente está falando disso aqui, mas eu não estou entendendo. O que significa tomar a cruz? Alguns devem ter até uma noção. No mês passado nós falamos sobre o negar-se a si mesmo, que significava, que é abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, às vezes dos seus planos, em detrimento dos desejos da vontade de Deus, negar a si mesmo, ser totalmente dependente de Deus. Mas que raio é tomar a cruz? Porque ele começa, quem quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, depois, tome a sua cruz, e por último, siga-me. São 3 etapas. Agora a gente está no tomar a cruz. Que raio é tomar a cruz, A gente normalmente costuma usar essa alegoria da cruz, Quando é algo que está sendo algo que está causando desconforto para nós. Aí a gente chama de cruz, Então estava falando aqui, agora que a gente está tentando ligar as coisas da mídia aqui antes do culto, a câmera não estava funcionando. Falei, essas 2 câmeras é a nossa cruz. Só dá trabalho.
A gente não consegue conectar as duas lá juntas. Toda vez é uma cruz para fazer ela funcionar, né? Alguns chamam a sogra de cruz, né? Vai apresentar a sogra lá pro namorado, para a namorada. Vai apresentar o pai e a mãe para a namorada, né? Aí depois conhece a sogra, ele tem que apresentar a sogra para outra pessoa e falar: essa aqui é a minha cruz, né? Esse pecado aqui é minha cruz, esse pecado meu aqui que eu não consigo largar de estimação, esse aqui é a minha cruz, né? Normalmente a gente faz associações com o termo cruz assim, né? Só que tomar a cruz, ele é uma extensão, é uma sequência do negue-se a si mesmo. Ele é uma continuação do negue-se a si mesmo. Jesus aqui ele está usando um exemplo que é muito comum para quem era daquela época. Quem ouvisse tome a sua cruz, naquela época que ele estava ensinando, lá no primeiro século, ia entender perfeitamente o que ele estava falando. Para nós talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente não está acostumado com o que acontecia naquela época, né? Mas quando a gente para analisar o Império Romano, uma das formas mais comuns de condenar alguém à morte era através da crucificação. Quando eu era criança, eu pensava que só Jesus e os 2 ladrões tinham sido crucificados lá. Mas não é verdade, né? A maioria dos criminosos no Império Romano, eles eram condenados à morte de cruz. Era uma forma normal de condenar à morte, através da crucificação. E é interessante porque quando a gente, hoje nas versões mais comuns que nós temos da Bíblia, fica difícil de entender o que é tomar a cruz. Mas quando a gente pega a versão literal do texto tradicional, que é uma das versões mais fiéis traduzidas da Bíblia, ele diz assim, ó, vou ler de novo o mesmo texto que eu li no começo, nessa outra versão aqui, que é a versão LTT, a literal do texto tradicional, é uma das mais fiéis traduções da Bíblia. E diz assim, ó, e havendo Jesus chamado a si os homens da multidão, juntamente com os seus discípulos, disse a eles: qualquer homem que deseje em seguimento a mim vir, parece o Yoda falando, né, do Star Wars, né? Ele inverte as palavras. Qualquer homem que deseje em seguimento a mim vir, negue ele a si mesmo, e levante e carregue sobre si a sua cruz inteira, e siga-me ele. E ele continua, porque todo e qualquer homem que quiser a sua vida salvar, a perderá. Mas todo e qualquer homem que perder a sua vida por causa de seu amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. Pois o que lucrará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará um homem como resgate pela sua alma? Porque todo e qualquer homem que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória do seu Pai com os anjos santos. E ele lhes dizia: em verdade vos digo que há alguns daqueles discípulos aqui, tendo-se postado, que de modo nenhum provarão da morte até vislumbrarem o reinar de Deus, tendo chegado em poder. Em algumas partes fica até confuso de entender, mas essa é a tradução fiel à versão original da Bíblia. Então, como eu estava dizendo, o Império Romano, eles condenavam a morte por crucificação, era uma morte comum para criminosos, né? Uma condenação comum para criminosos naquela época. Jesus não foi o primeiro e nem foi o último. Ele foi só um dos muitos que foi crucificado. E quando eles condenavam alguém à morte de cruz, a pessoa ela era obrigada a sair do lugar onde ela foi condenada e julgada e ir até o lugar onde ela ia ser crucificada carregando a cruz dela nas costas. Isso é o tomar a cruz. Então ela pegava ali, né, colocavam a cruz nas costas da pessoa e a pessoa tinha que ir todo o caminho carregando a cruz. E normalmente às vezes não era nem a cruz inteira.
era só a peça transversal, aquela que fica nos braços aqui, que é a mais leve, né? Que normalmente é a peça mais leve, porque a outra é maior, né? A que fica fixa no chão é maior. Só que Jesus ele teve que carregar a cruz inteira, não foi só a parte transversal, né? E Jesus ele foi obrigado a fazer isso. Isso aconteceu com ele, a gente sabe da história, né? Ele é obrigado, depois de ser espancado ali, né, chicoteado, né, eles colocam a cruz, colocam a coroa de espinhos na cabeça dele, dão a cruz para ele carregar, e ele é obrigado a ir lá da onde ele foi julgado até onde ele foi crucificado, carregando a cruz. Tanto que no meio do caminho a gente conhece a história. Ele não estava aguentando mais, porque ele já estava bem debilitado fisicamente por causa da tortura que ele sofreu. E eles obrigam, os soldados romanos obrigam um judeu, Simão Cirineu, ele era cirineu, da cidade de Cirene, a carregar a cruz com ele, a ajudar ele a carregar a cruz, né? Então nós conhecemos essa parte da história. Só que quando o condenado ele era obrigado a carregar a cruz, do lugar onde ele foi julgado até o lugar onde ele vai ser crucificado, durante todo esse caminho ele era exposto publicamente pelo crime dele. Todo mundo ficava sabendo que aquela pessoa havia sido condenada à morte por algum crime, que ele era um criminoso. Então havia uma exposição pública, um reconhecimento público de que aquela pessoa era uma criminosa. Então tomar a cruz é uma mensagem de reconhecimento público que alguém estava sentenciado à morte. Isso é tomar a cruz. Quer ver um exemplo para ficar mais fácil da gente pensar? A gente sabe que em alguns estados lá dos Estados Unidos existe a sentença à morte, né? Condenação à morte. E aí existem diversas formas que eles usam para aplicar essa sentença de morte, né? Uma delas é a cadeira elétrica, a outra é a injeção letal, a outra é o gás, né? Eu esqueci o nome do gás. Hoje é só injeção letal, né? Mas pensa assim, ó, é como se você falasse, a pessoa fosse condenada e ele tinha que sair lá do fórum onde ele foi condenado, lá, pegar a injeção letal e ir carregando até o lugar onde ele ia tomar. É isso que significa tomar a cruz aqui. Então o que Jesus, nesse contexto aqui que a gente leu, ele estava querendo dizer com tomar a cruz? Ele não está falando só de uma sentença de morte, ele está falando de um reconhecimento público de que a pessoa estava sentenciada à morte. Ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Quer mesmo? Então você tem que admitir publicamente a sua fé em mim e a sua decisão de morrer para si mesmo. É isso que ele está falando aqui. Quer ser meu discípulo? Você precisa reconhecer publicamente que você é um criminoso por causa dos seus pecados, e que você crê em mim, e que você quer morrer para si mesmo, para viver uma nova vida. Publicamente. No último mês nós falamos sobre o negar-se a si mesmo. Qual que é a diferença do negar-se a si mesmo para tomar a sua cruz? Quando a gente falou sobre o negar a si mesmo, a gente falou que era a gente abrir mão da nossa vida, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos planos, morrer para nós mesmos. Só que ali era uma morte interna, era você com você mesmo, era você tomar a decisão de morrer para você mesmo, você não precisava anunciar para ninguém. O negue-se a si mesmo, ele está voltado a algo interno, é uma autonegação interna sua. Agora, o tomar a tua cruz é morrer, reconhecer publicamente a sua natureza criminosa como pecador. É reconhecer por os outros. Depois de negar-se a si mesmo, você reconhecer internamente, você tem que reconhecer externamente. Tem que reconhecer externamente para os outros que você é totalmente dependente de Jesus. É isso que ele está falando aqui.
Essa é a diferença de negar a si mesmo para tomar a sua cruz. Então você vê como as duas coisas estão ligadas. Primeiro, você tem que ter uma transformação interna, uma decisão interior. E isso depois tem que refletir no exterior. Então isso que significa tomar a sua cruz. Muitas vezes a gente não entende isso, porque a gente não entende o contexto daquela época, né? O que era tomar a cruz. E muitas vezes as traduções bíblicas não ajudam muito, né? Quando você pega o texto tradicional aqui, o literal, fica um pouquinho mais fácil de entender, porque ele diz, olha, levante e carregue sobre si a sua cruz inteira, e não tome sua cruz. Parece que simplificaram demais, né, o texto ali. E aí ele entra no verso 35, que a gente está falando aqui só do verso 34, né? E aí ele entra no verso 35, ele fala assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela. E quem perder sua vida por amor a mim ou do evangelho, esse vai salvar. A gente falou um pouco sobre isso no mês passado também, mas é uma declaração um pouco confusa, certo? Quem aqui já leu isso aqui e achou muito estranho? Ficou confuso, não conseguiu compreender o que ele estava falando aqui. Eu já, muitas vezes, até que eu tenha entendimento do que Jesus estava falando aqui. Você fica pensando, será que Deus é do contra? Quem perder vai... Quem tentar salvar vai perder, e quem perder vai... Difícil, né? Compreender aqui o que Jesus está falando. Mas está relacionado, o que ele está falando no verso 35, está relacionado com o que ele falou no 34. O que ele acabou de falar no verso 34, que a gente falou aqui sobre tomar a cruz? Sobre decidir morrer para si mesmo, reconhecer publicamente a sua morte. No versículo seguinte ele diz, quem quiser salvar a sua vida do quê? Da cruz que está proposta, da condenação. Então quem quer salvar a vida da sentença que ele estabeleceu, ele diz, você vai perder. Mas quem perder a vida, quem aceitar a cruz, quem se dispor a ir a esse lugar de morte para si mesmo, esse daí vai salvá-lo. É isso que ele está falando aqui. E há algo muito poderoso nessas duas frases dele, nessas duas declarações dele. Quem tentar perder vai salvar, e quem... Até eu me perdi. E quem salvar vai perder. Quem tentar salvar vai perder, e quem perder vai salvar. Né? O que ele está falando aqui? O que há de revelação nisso daqui? Vamos junto aqui? O que ele está falando assim, ó, quem se dispor a ser meu discípulo, obrigatoriamente vai passar pela morte. A primeira conclusão que nós chegamos é essa. Por quê? Por quê, Felipe? Pensa comigo aqui. Se eu tentar salvar minha vida, ele disse que eu vou perder, então eu vou perder minha vida. E se eu perder a minha vida por amor a ele, eu vou salvar. De qualquer forma eu vou perder minha vida. Certo? Obrigatoriamente nós vamos passar pela morte. Se nós queremos ser discípulos dele, e ir após ele, caminhar com ele, acompanhar a ele, nós vamos passar pela morte. E essa é a parte ruim do evangelho, ruim entre aspas, do evangelho que todo mundo quer evitar, né? Eu vejo muitas pessoas afirmando, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando ela está buscando uma promessa, né? Então, Deus prometeu que os seus filhos seriam abençoados, isso, eu e minha casa. A palavra de Deus é verdade. Então, eu vou orar para o Senhor afirmando que a palavra de Deus dele é verdade. Mas quando chega na parte ruim, que também é verdade, porque a palavra toda de Deus é verdade, não é só a parte das promessas, né? A parte de morrer para si mesmo, ou de isso ser obrigatório, também é uma verdade. A pessoa esquece, né? Então o evangelho ali, hoje muitas pessoas, elas só praticam a parte do evangelho que elas gostam.
Mas isso daqui é parte do Evangelho. Então tomar a cruz não é uma possibilidade, é uma exigência de Deus. É uma exigência de Jesus. Quer ser meu discípulo? Então você vai ter que tomar a sua cruz. Vai ter que passar pela morte. E quando ele diz assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, isso é um instinto de sobrevivência que a carne se manifesta, que é até natural. Lembra lá no Getsemane, quando Jesus estava orando, e ele chega num momento que ele fala assim, a Bíblia diz que ele estava chorando, né? Estava sofrendo, suando sangue, né? E ele fala para Deus, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Cálice é sofrimento, condenação. Ele estava próximo a ser crucificado e ele sabia disso. E ele tem um momento ali que ele fala, Pai, se possível, não permita que eu passe por isso. Aí ele volta e ele fala, mas que a sua vontade seja feita. Né? Ali um instinto ali de sobrevivência da carne, né? E isso é normal e natural. Mas Jesus ele diz, quem tentar salvar vai perder. Quem tentar salvar a sua vida vai perder ela. E o que a gente pode concluir aqui? De tudo isso que a gente falou sobre o verso 35, sobre essas duas declarações de Jesus. Que morrer é só uma questão de tempo. E processo. Porque quem foge de perder a vida, lá na frente vai perder ela, só que vai ter pago um preço muito maior. Vai ter pago uma conta muito maior. E quem aceita, quem decide se entregar por amor de Jesus e morrer para si mesmo, vai acelerar. E com isso vai salvar, vai se poupar, vai viver um processo bem menos doloroso. Então, qual é aí uma pergunta óbvia para vocês? Qual que é o processo mais fácil? É você perder a sua vida por amor a Ele, ou você tentar salvar a sua vida e perder ela depois com uma conta muito maior? O primeiro, né? Melhor eu me entregar agora, né? Morrer para mim mesmo agora e me poupar da dor, do sofrimento que pode vir lá na frente. E até então nós estamos falando aqui sobre morte espiritual, né? Estamos falando aqui sobre algo não físico, né? A gente não está falando sobre morte física. Até esse momento aqui a gente está falando sobre morte espiritual. Negar-se a si mesmo, é negar a morte dos meus desejos, a morte da minha carne, né? A morte da minha vontade, tomar a cruz, tá? Até aí, beleza. Mas aí a gente, em Marcos 9:1, que foi o último verso que a gente leu, e eu vou ler de novo aqui para a gente entender, a gente percebe que Jesus ele não está falando só de morte simbólica. E acrescentou, em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aqui ele já muda o discurso. Ele para de falar de morte simbólica, morte espiritual, e ele passa a falar de morte física literal. E aonde eu quero chegar? Quando a gente para olhar a vida dos 12 apóstolos, e a morte deles, né? Obviamente que a gente não tem os relatos bíblicos de como todos eles morreram, dos 12. Só um deles que a gente tem, que é Tiago, né? Mas quando a gente para ver ali os relatos históricos, né? O que foi dito ali, porque naquela época não havia muito registro histórico escrito, né? O que acontecia normalmente era passado de boca a boca. Então, o fulano lá, você viu lá o que aconteceu com Mateus? Ele morreu assim, assim, assado. Aí ia passando de uma boca para outra. Só ali a partir de 300, 200 e pouco, 300 depois de Cristo, que começaram-se a gerar uma literatura escrita acerca do Evangelho, né? Acerca do que aconteceu, né? Então, naquela época havia muita divergência. A gente tem algumas
alguns relatos históricos. Não são oficiais, porque não estão na Bíblia. Mas quando a gente para ver como os 12 apóstolos morreram, vou falar aqui um por um. Tá? O que é mais comum da gente achar nas nossas pesquisas. Né? Vamos lá, André, o apóstolo André, morreu em uma cruz em forma de X. Razão pela qual eles se referem a esse tipo de cruz como cruz de Santo André. Então a tradição católica, quando tem uma cruz em forma de X, eles falam que é a cruz de Santo André, porque teoricamente ele teria morrido crucificado na forma transversal, ali, em forma de X. Bartolomeu ou Natanael, é a mesma pessoa, tá, gente? Cada evangelho trata um com um nome, mas é a mesma pessoa. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Algumas fontes divergem e dizem que ele teria sido chicoteado até a morte. Então, Bartolomeu. Filipe foi enforcado. O apóstolo Filipe foi enforcado. Judas Tadeu morreu como mártir pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus foi morto à espada. Matias, né, o substituto de Judas aqui, o Iscariotes, né, que se matou, né, depois de trair Jesus. Matias foi apedrejado e depois foi decapitado. Simão Pedro foi crucificado e no momento da sua crucificação teria dito: não sou digno de morrer como meu Senhor, por favor me crucifique de cabeça para baixo. Então Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. O outro Simão, Zelote, né, acredita-se que também tenha sido crucificado. Tiago, o menor, porque tinha 2 Tiago, né, quem assiste o The Chosen vai ver que tem o Tiaguinho e o Tiagão. Esse aqui é o Tiaguinho, é o manco lá, que Jesus curou, alguns capítulos atrás aí. Tiago menor, também crucificado. Alguns dizem junto com Simão, o Zelote. Tiago o maior, Tiagão, o irmão de João, né, aqueles lá que Jesus chamou de os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Né? Tiago o maior, esse a gente tem um relato bíblico. Esse a gente sabe na Bíblia o que aconteceu com ele. Em Atos 12, diz que Herodes o passou ao fio da espada. Né? Alguns dizem que a espada foi usada para decapitar. Tomé teria sido atingido por uma lança, mas outras fontes dizem que ele teria sido martirizado na Índia. Então falei de 11, mas está faltando um. Quem está faltando aqui? Está faltando João. João foi o único que escapou do martírio. Todos os outros morreram pela causa de Cristo. Morreram por pregar o evangelho. A maioria deles crucificado, outros decapitado, outros esfolado vivo. Né? João foi o único que escapou. E olha o que é pior. A tradição ainda diz que João foi jogado num caldeirão com óleo fervente e ele saiu como se ele estivesse nadando numa piscina. Obviamente que isso não está na Bíblia, são relatos históricos, que João havia sido jogado num caldeirão para ser queimado vivo e ele sai de lá como igual os 4 lá na fornalha lá, né? Igual os 3 da fornalha e Jesus estava na fornalha com eles, né? E por que João escapou? Por que você acha? Ah, Felipe, porque ele era o discípulo amado. O quê? A Bíblia fala que ele era o discípulo amado, né? Ali quando a gente olha os 12, tem 3 que eram muito próximos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João, ali os pescadores. E tem um que é aquele que reclinava a cabeça no peito do Senhor, né? E falava com ele. Esse é chamado de discípulo amado. Né? Quem aqui já teve já teve ciúme de João? Quem já leu ali, já teve... Né? Quem ali já teve ciúme de João? A gente deixa a barata, ela foi pro céu das baratas aqui. Tá? Não tem problema, vamos focar aqui, né?
Eu creio que João ele sofria bullying dos outros 11. Né? Os outros 11 deviam ter ciúme dele. Né? Estava lá na estrada, um lá e passava a perna no João para ele tropeçar, jogava pedrinha na cabeça dele. Né? Eu creio que os outros 11, ele sofria com os outros 11, né? Porque ele era conhecido como discípulo amado. Mas na palavra de Deus, não diz que Deus não faz acepção de pessoas? Que Deus não tem preferidos? A palavra do Senhor diz isso, não diz? Por que então que João foi tratado diferente? Em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum lugar da Bíblia, diz que Jesus reclinava a cabeça no peito de João. Diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus, mas não diz que Jesus reclinava a cabeça no peito de João. Então Jesus ele nunca fez acepção entre os seus discípulos. Para eles, ele amava a todos igualmente. Mas isso não significa que quando um deles o trata de forma diferente, o ama mais, que ele não vai aceitar ser tratado dessa forma. A verdade é que João o amava mais do que os outros, provavelmente. O tratava melhor por causa desse amor que ele tinha por Jesus. E você sabe quem que chamou João de discípulo amado? Ele mesmo. Está no Evangelho de João, João o discípulo amado. Ele era bem resolvido, gente. Ele sabia que ele era o discípulo. Eu sou aqui, o discípulo amado. Ele sabia do amor de Jesus. O cara ali não tinha baixa autoestima não. Né? Mas não há nada na Bíblia que mostre que Jesus o tratou diferente dos outros, exceto a questão do martírio. Exceto por essa questão aqui da morte, não há nada na Bíblia que mostre que Jesus tratou ele diferente. Por que então ele não foi martirizado? Por que João não morreu com os outros? Obviamente porque ele amava mais a Jesus. Mas o que ele fez de diferente dos outros 11? Vamos voltar lá em João 18 para a gente entender. Não precisa abrir. Mas em João 18 é justamente aquele momento que Jesus está no Getsemane, orando, e aí os discípulos estão ali dormindo, né? Aí os soldados romanos chegam, Jesus é preso, e ele é levado ao Sinédrio para ser julgado e acusado. No momento que Judas o trai, e que os romanos vão buscar ele lá no Getsemane, né? E é interessante porque Pedro até tenta uma manobra ali, né? Ele tenta matar o soldado Malco ali, né? O servo do sumo sacerdote, ele tenta matar ali. Ele corta a orelha dele, aí Jesus tem que arrumar, né? Dá uma bronca em Pedro ali e tal. Aí Pedro deve ter pensado, poxa, você quer morrer, então vai você, eu vou embora. E vazou, junto com os outros, né? Eu fico me pensando, ele tentou cortar, se eu fosse ele, tentaria ter cortado o pescoço, né? Jugular. Mas ele cortou a orelha, então ele deve ter atacado de assim e não de assim. Ele é muito incapaz mesmo esse Pedro, né? Se tivesse feito direito, aí Jesus ia ter que ressuscitar o mal. Mas eles fogem. E num primeiro momento até João foge. Diz que ninguém fica com Jesus. Quando os soldados romanos chegam ali, todos eles fogem, eles abandonam Jesus. Só que em Lucas 23 diz que de longe Pedro e João, depois vocês podem até olhar, de longe eles acompanhavam Jesus. Então Jesus estava sendo levado até o Sinédrio, do Getsemane até o Sinédrio, e de longe Pedro e João iam lá acompanhando. Então eles iam de longe porque se decidissem prender eles tinham uma vantagem ali para correr de volta embora, né? Fugir. E aí Jesus é levado para aquele lugar, e aí diz que eles chegam na porta do Sinédrio, no portão do Sinédrio, ali tinha uma criada do sumo sacerdote. E o Evangelho de João, nessa parte, diz que João era conhecido do sumo sacerdote.
E aí essa criada vira para Pedro e fala: e você? Conhece ele? Conhece ele também? É a primeira vez que Pedro nega Jesus. É aí que Pedro nega Jesus. Mas fala que ela não pergunta para João. Por quê? Porque a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote, que o próprio sumo sacerdote sabia que ele era discípulo de Jesus. Então Pedro nega Jesus, mas João entra no Sinédrio para acompanhar o julgamento. Os discípulos permaneciam de longe, diz lá em Lucas 23, 49. Mas quando Jesus é crucificado, a gente vê João ali com as mulheres. Tanto que Jesus chega e fala para ele, estava João, as mulheres e a mãe de Jesus, Maria, ele fala, mulher, esse é seu filho, e filho, essa é sua mãe. Lembra que ele fala isso para João e para Maria, quando eles estão ali, quando ele está sendo crucificado? Então, durante o processo todo de acusação, de punição e da crucificação de Jesus, João está junto. Jesus ele consegue falar com João ali no momento da crucificação justamente porque ele é o único que está perto. Os outros estão acompanhando de longe com medo. Medo do quê? Do que os outros tinham medo? De serem mortos junto. De serem condenados e mortos junto com Jesus. Os outros 11. João é o único que do começo ao fim da história, apesar de ter corrido ali no comecinho, lá no Getsemane, ele reconsidera o tempo todo, ele dá a cara a tapa e diz, eu sou discípulo, eu estou aqui, se precisar morrer, eu morro junto. João foi o único deles que não tentou se salvar. Os outros tentaram salvar a sua vida e a perderam. Olha só. Isso é princípio bíblico, não é coincidência. Você pode falar, isso daí é coincidência. Não, não é coincidência, é princípio bíblico. Todos os outros 11 tentaram salvar a sua vida e no fim morreram pela causa de Cristo. João, que não tentou salvar a sua vida, entregou ela desde o começo, estava disposto a morrer por Jesus se fosse, ele viveu farto e cheio de dias. E aí tem uma passagem muito interessante que está em João 21, mais uma vez aí o evangelho dele próprio, né? Se puderem pôr aí para mim, João 21, 18. Quem quiser abrir para acompanhar, eu vou ler do 18 ao 24. Está em João 21, do 18 ao 24. E qual é o contexto dessa passagem aqui? O que acontece antes do verso 18? Pedro diz que ama Jesus 3 vezes. Então esse momento aqui, Jesus ele já ressuscitou, ele vai até a praia, ele pede comida, que eles estão lá pescando, né? Eles voltam a pescar, né? Os discípulos voltam a pescar. Aí Jesus aparece na praia, fala que está com fome, pede comida, aí Pedro fala que não tem. Aí depois eles conseguem fazer a pescaria lá por ordem de Jesus. Aí eles voltam até lá e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Né? 3 vezes, e Pedro diz, eu amo. Né? E aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. É isso que está acontecendo antes do verso 18. E aí ele entra, Jesus fala para Pedro assim, no verso 18, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos. E outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Então qual é o tipo de morte que Pedro vai morrer? Ele fala assim, quando for velho, estenderá as mãos. Que tipo de morte?
crucificado. Jesus estava revelando para Pedro que ele morreria crucificado. Ele está falando assim para Pedro, ó, lá atrás, lembra que você fugiu? Que você fugiu da morte, lá que você negou e tudo mais, tá? Tô te dando uma outra chance de morrer por mim. E dessa vez você vai abraçar, você não vai fugir. É isso que Jesus está falando para Pedro aqui, ó. Né? Você vai ter uma segunda oportunidade. Quando chegar a hora, você não vai mais correr. Aí vai para o verso 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? É o que botou a cabeça no peito de Jesus. Então estava lá, Jesus e Pedro andando na frente, João ia ali atrás, ali, né? João estava seguindo ali. João devia estar ouvindo, porque ele que escreveu isso aqui. Ele que escreveu esse diálogo aqui. Então, ele não estava nem muito longe, nem muito perto. Ele não queria estar perto para não interromper ali o momento de Pedro com Jesus. Ele não estava longe porque ele estava curioso para saber o que Pedro estava perguntando. Né? E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Como que ele vai morrer? Pedro está perguntando para Jesus, ok, você falou que eu vou morrer crucificado, tá? E quanto o discípulo amado ali, como é que ele vai morrer? Né? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Ele está falando: ô Simão, Pedro, isso aqui não te interessa. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, aí quando você lê isso aqui, você para pensar. Acho que João está vivo ainda. Não é? Não veio isso na sua cabeça? Acho que João não morreu não. Acho que ele, lá na ilha de Pátimos, lá ele deve estar lá exilado ainda. Um velhinho com as unhas gigantes assim. 2000 anos de idade, João deve estar lá. Se ele não ia morrer até que Jesus voltasse, né? Foi por isso, verso 23, né? Verso 23 aqui, ó. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Pensa que João que está escrevendo isso. Ele estava ouvindo a conversa. Então ele sabe o que Jesus falou. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? E aí João fala no verso 24 aí: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está falando: o que eu estou falando é verdade aqui, ó. Você está vendo? Ó, isso aqui é o que aconteceu. Eu não estou falando mentira. Ele está falando: ó, o que eu escrevi aqui é verdade. Então, ó, olha o que fala. Por isso que verso 23, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Quem que espalhou o rumor? Quem que espalhou o rumor? Jesus não é fofoqueiro. João falou que não foi isso que ele falou. Foi o Pedro. Então Pedro, além de ter negado Jesus, ele era fofoqueiro. Ele espalhou uma coisa que não era totalmente verdade. Porque João fala: não foi isso que Jesus falou. Né? Jesus falou que até que eu viesse, não que ele não iria morrer. Né? Então há uma... Né? Quando ele diz assim, ó, Jesus não disse que Jesus não disse que João não morreria até que ele voltasse. Ele disse que ele não morreria antes dele assistir a sua volta. Olha a diferença. E João assistiu a volta antecipadamente. Porque depois que supostamente ele é jogado num caldeirão e ele sai vivo, caldeirão de óleo fervente, ele sai vivo, ele é exilado na ilha de Pátimos. Fala: não tem como matar esse cara, vamos jogar ele numa ilha que ele fique sozinho lá e ninguém tem acesso a ele. É o único jeito de
Vamos fazer esse cara parar de falar. Vamos pôr ele lá na ilha. E aí, lá, ele tem a revelação do Apocalipse. Ele assiste ali de camarote tudo que vai acontecer sobre a volta de Jesus. Então João é o discípulo que mais viveu. E não apenas ele sobreviveu às tentativas de martírio, como ele morre velho e farto de dias. Por quê? O que colocou João nesse lugar? Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Princípio bíblico. Quando todos os outros, diante da proposta de Jesus, diz, vamos salvar a vida, Deus olhou do céu e disse, estão perdendo. Todos os outros 11 pensaram, vamos salvar a vida, vamos salvar a nossa vida. Deus olha do céu e fala, perderam. Quando João age como estou disposto a perder, Deus olha do céu e diz, está salvando. O que a gente precisa entender aqui, o que nós precisamos entender, é que Deus ele não quer tirar a vida de nenhum de nós. Não é esse o propósito. É nos ensinar prioridades. Né? Da mesma forma que Deus ele não queria sacrificar Isaac, quando ele pede isso para Abraão. Ele não queria. Ele só queria o coração de Abraão. Ele queria ver aonde estava o coração de Abraão. E da mesma forma é conosco. Quando a gente se entrega entendendo que Deus não quer nos sacrificar, a gente vai perceber que a gente pode nos poupar de muita dor, muito sofrimento, muita luta. Quem já ouviu aquele ditado, quem não vem a Deus por amor, vem pela... E isso é verdade. A gente vê isso aqui, nessa passagem. A gente percebe que a gente é poupado de muita dor e sofrimento quando lutamos contra a entrega. A gente passaria por muita dor e sofrimento se nós lutássemos, para se entregar a Deus. Então se a gente tenta nos salvar, o prejuízo e a dor é muito maior. Se a gente se entrega e coopera com Deus, a dor é muito menor. Pergunta óbvia, qual é o processo melhor? Se entregar no começo e poupar sofrimento e dor, ou se lutar contra a entrega no começo e passar por tanto sofrimento e no fim você vai ser ainda entregue. Porque não tem como nós fugirmos dos planos de Deus para a nossa vida. Não tem como nós fugirmos. E muitos de nós temos enfrentado dores desnecessárias nessa caminhada. Por quê? Porque nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo em entregar nossa vida completamente ao Senhor. Em tomar a nossa cruz. Em reconhecer publicamente. Em negarmos a nós mesmos. Abrirmos mãos das nossas vontades. Dos nossos desejos. E o que eu queria dizer aqui para vocês hoje é que não vale a pena. Não vale a pena, não apenas pelo preço que a gente vai pagar, mas não vale a pena contrariar um Deus que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Nós estamos simplesmente dizendo para Ele, eu conheço a mim melhor que você, eu sei o que é melhor para mim, eu vou seguir o caminho que eu escolhi. É aí que vem todo esse processo de luta, de sofrimento e de dor. Então os planos de Deus, Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho acerca de vós, são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então não vale a pena contrariar ao Senhor. Se em algum momento Ele está pedindo para mim e para você algo que é difícil, é porque Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que talvez esse algo difícil vai nos levar
a um lugar de perdição. Vai nos levar para mais distante dele, né? Então a gente precisa aprender a confiar que Deus, ele não só tem a razão, mas que ele sempre propõe aquilo que é melhor para nós. Os planos dele são maiores do que os nossos, né? E todo mundo que luta, dizendo, eu não quero me render à vontade de Deus, na verdade sempre paga uma conta alta, né? Todo mundo que se dispõe a aceitar o que ele tem, poupa-se a si mesmo de muitas dores. Então nós precisamos parar de acreditar que tomar a cruz é uma opção. Lembra lá que a gente falou, né? Se aquele que tentar salvar vai perder a vida, e se aquele que perder por amor de mim vai ser salvo, de qualquer jeito vai perder. Mas se a gente perder por amor a ele, a gente nos poupa de muita luta, muito sofrimento, muita dificuldade no processo, né? Então tomar a cruz é uma questão de tempo. O quanto mais você luta e mais demora, mais cara é a conta, e ela acaba vindo com juros e correção monetária, igual no Brasil. E aí os juros é alto. Os juros é alto, igual no Brasil. Né? Então eu vim essa noite aqui dizer para você, né? Não lute contra, tome a sua cruz. O que Deus está pedindo é difícil, muitas vezes custa muito, mas lá na frente você vai entender que talvez te custaria muito mais se você tivesse protelado, que talvez a sua vida você tivesse passado por poucas e boas até chegar ali, e Deus te poupou de tudo isso. Não lute contra, tome a sua cruz. Amém?